Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui de improbidade administrativa. O que eu quero falar para vocês é que quem está chegando agora pode estar reparando aí que essa não é a primeira aula e pode estar querendo saber onde que estão essas aulas, né, afinal. Uma coisa é que eu vou deixar a playlist no card, vou deixar aqui em cima para quem quiser acessar desde a primeira aula para poder assistir desde o início. Todas as aulas é importante você manter realmente uma constância aí, assistir todas as aulas sem perder nenhuma, tá? E essa aula aqui de improbidade administrativa, ela vai servir para os concursos mais diversos, concurso de oficial de promotoria, concurso de TRT, concurso de TRE, tanto para técnico judiciário quanto para analista judiciário. Essa matéria de improbidade administrativa, ela serve para tudo. Inclusive é uma matéria que eu vou e estou estudando até para o meu concurso de juiz, para caso você esteja também querendo acompanhar a minha jornada aqui de concurseiro também. Para o concurso de juiz, você também pode me acompanhar, eu tenho uma playlist no meu canal focado justamente nisso. Então, para quem está chegando agora, eu sou Daniel Lopes, tá? Sou analista judiciário do TRE São Paulo, então se inscreve aqui no meu canal que eu dou dicas de estudo e também dou aulas aqui para concursos públicos. Se você também quiser apostila para oficial de promotoria, eu também tenho, vou deixar em cima no card para caso você queira, extremamente barato, tem toda a legislação lá completa então e atualizada, tá bom? Vou colocar aqui já na tela para vocês poderem acompanhar comigo o slide aqui pronto para a gente poder realmente estudar a matéria de improbidade administrativa. Então vamos lá, hoje a gente vai falar a respeito primeiro aqui da declaração dos bens, declaração de bens, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de procedimento, entrar um pouquinho na matéria de procedimento, tanto judicial quanto administrativo, tá? Isso bem no iniciozinho. Uma coisa que só estou deixando aqui para vocês em cima, caso vocês queiram também me seguir lá no Instagram, também fiquem à vontade, tá aqui em cima na tela para vocês. Vamos lá então, artigo 13 diz a posse e o exercício, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é tanto a posse e o exercício. Você só pode começar a entrar em exercício depois que você toma posse, tá? Você vai se lembrar, primeiro vem a nomeação, depois vem a posse e depois vem o exercício efetivo do cargo. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Qual que é a finalidade aqui? Vamos lembrar que a finalidade aqui, princípio da Lei de Improbidade Administrativa é permitir que haja mais moralidade dentro da administração pública. Qual que é a ideia? Você submete aqui uma declaração dos seus bens, do seu imposto de renda, para realmente a administração pública saber em que patamar de patrimônio você está. Você é muito rico, você não tem tantos bens, você não tem muitos patrimônios, ou você tem muito. Então, é importante até para você poder, né, para a administração pública poder acompanhar como que está sendo essa escalada patrimonial, porque a partir disso é possível, inclusive, perceber que pode estar havendo ali um enriquecimento muito grande, muito fora do normal. Parágrafo 1º revogado, parágrafo 2º, a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então ele está falando aqui que, primeiro, ele é atualizado todos os anos. Essa declaração ela é atualizada todos os anos e ela também é atualizada quando você deixar o exercício do seu cargo aqui, mandato, tanto faz. Então, como é agente público, ele está falando aqui mandato, por exemplo, um agente político, né? Então ele também tem que prestar ali uma declaração dos bens. Cargo público, emprego público, função pública. Parágrafo 3º, será apenado com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Muito importante aqui, tá, gente? Esse parágrafo 3º, diria aqui para vocês que dentro desse capítulo é o mais importante, porque você lembrar que precisa declarar os bens é muito fácil. O que pode ser difícil é lembrar realmente a pena de quem não faz. A pena de quem não faz é a pena de demissão.
tá? Isso daqui, então tranquilo, você que recusa prestar essa declaração, você está sujeito à pena de demissão. Muito importante, tome cuidado. Além de não prestar, também aquele que presta declaração falsa também é possível ser apenado com demissão. Vamos agora então para o capítulo 5, a respeito do procedimento administrativo e do processo judicial. Vamos lá então ao artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Essa representação aqui nada mais é o que a gente vulgarmente chama de denúncia. A gente, no popular, né? No popular a gente fala denúncia. Qualquer pessoa, eu, você, sua prima, sua tia, sua avó, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia para quem for competente, a autoridade administrativa, para poder instaurar uma investigação. Isso daqui tranquilíssimo, até porque realmente se está ocorrendo algum tipo de ato de improbidade administrativa, quem é lesada é a coletividade. Todo mundo sai no prejuízo quando existe algum tipo de improbidade administrativa. De uma forma direta, muito direta, ou de uma forma indireta. Por isso que todo mundo pode realmente fazer aqui uma representação, tá bom? Vamos lá então, parágrafo 1º. A representação, que será escrita ou reduzida, aqui só tomar um cuidado, tá, gente? Aqui para você não confundir, essa representação aqui inicial, a gente está falando a respeito de autoridade administrativa, a gente não está falando de poder judiciário, tá bom? Isso daqui a gente está falando no âmbito da administração pública. Então vamos lá. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Essa representação, então, aqui, o que está vigente aqui, então, é uma questão de escrita. A regra aqui é que ela precisa estar escrita ou, se ela for apresentada verbalmente, ela precisa ser reduzida a termo, isso é, aquilo que foi falado. Tá, então não é vigente aqui, então a oralidade que nós temos aqui é uma formalidade, é que ela realmente precisa passar por esse procedimento de escrita. Ela precisa ser reduzida a termo e assinada. Tem a qualificação, nada mais é aqui do que o nome, né? Quem que realmente está apresentando essa representação. Até porque é algo muito sério você fazer uma representação de uma improbidade administrativa, então precisa saber quem que é essa pessoa que está representando. As informações sobre o fato e sua autoria. Então você diz o que aconteceu, diz quem que cometeu aquele ato de improbidade e quais provas que você conhece que podem ser produzidas para realmente demonstrar que aquela pessoa cometeu aquele ato de improbidade. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Olha aqui, interessante, né? Nós vemos então no âmbito da administração pública é possível que seja rejeitada essa representação por não estar contendo todos esses requisitos que a gente viu, né? De qualificação, de realmente demonstrar ali, né? A informação sobre o fato, de demonstrar quem que é o autor e tudo mais. Se não tiver essas informações, a autoridade administrativa já pode rejeitar aqui de primeira. Ela pega aquela representação e já rejeita. Lógico que ela precisa fundamentar, precisa motivar o ato dela. E, no entanto, né, essa rejeição ela não vai impedir que também seja feita uma representação ao Ministério Público. Até porque o Ministério Público é que é responsável por efetivamente entrar com a petição dentro da justiça, tá? Quem é responsável é o Ministério Público. No entanto, a gente tem que tomar um cuidado a respeito dessa informação que eu trouxe em razão de uma ADIM, mas a gente vai falar mais para frente a respeito disso. Mas, em regra, nós temos que, como o Ministério Público é que é titular dessa ação, a representação também pode ser feita diretamente ao Ministério Público, até porque ele é fiscal do ordenamento jurídico, ele exerce uma função essencial à justiça, que inclusive se você for trabalhar como oficial de promotoria, você vai trabalhar justamente aqui
no Ministério Público. Parágrafo 3º, atendidos os requisitos da representação. Aqui, então, no caso, não coube então, o parágrafo 2º, ele está dizendo que tem então os requisitos. A autoridade administrativa determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Aqui, em regra, ele então vai utilizar das regras lá do procedimento administrativo disciplinar, até porque é um regramento bem rígido com relação à pessoa, né? Então, como ele é um regramento bem rígido, ele é um regramento interessante para ser seguido aqui para questão de averiguar inicialmente essa improbidade administrativa. A gente ainda não está falando do âmbito judiciário. Repito isso porque é importante, tá? Você vai ter que entender que existem duas fases aqui no caso. Não necessariamente vai sempre existir duas fases, mas nesse caso a gente está falando da parte interna administrativa de averiguar se realmente teve ou não essa improbidade. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Primeiro, comissão processante. O que é isso? Não falou nada de comissão processante. Comissão processante é aquela comissão, então são aquelas pessoas, aqueles servidores que são designados, isso é, eles são escolhidos, decide-se, né, por eles, coloca eles para poder para processar aquele pedido, para processar aquela representação. Então essa comissão processante, isso aqui ainda em âmbito administrativo, ela dá conhecimento ao Ministério Público. Então ela informa o Ministério Público de que está havendo esse procedimento e também para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é responsável, afinal de contas, por essa fiscalização das verbas públicas. Então, importante, além de você instaurar aqui, né, falar com o Ministério Público, você também traz esse assunto à tona para o Tribunal de Contas. Então, a respeito do quê? Da existência desse procedimento. Tá? Então, a primeira coisa aqui dessa comissão vai ser realmente dar esse conhecimento MP e Tribunal de Contas. MP e Tribunal de Contas. Pode ser Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo único, o Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Olha aqui que interessante. Então, existe essa possibilidade, né, caso ele tenha entendido que é uma situação, por exemplo, muito grave, né? Então, ele pode designar alguém para poder ficar acompanhando realmente o procedimento, saber como é que está, né, o procedimento, em que pé que está aquela investigação ali. Mas isso não é obrigado, tá, gente? Isso não é obrigado. Ele fala aqui que ele poderá, não necessariamente ele irá designar um representante. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente. Pessoal, esse artigo 16 é um artigo bem grande, bem extenso. Eu vou deixar para a gente estudar ele na próxima aula, tá? Acho que faz mais sentido aqui para fins do nosso estudo realmente render melhor. A gente vai finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de deixar o joinha. Isso me ajuda bastante. Sempre que você deixa o seu joinha, significa que o YouTube entende que você gostou da minha aula e acaba indicando para mais pessoas também, tá? Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço para você e até a próxima aula.